Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Maravilha! Estamos aqui já gravando a nossa aula de hoje e nesse momento aqui nós vamos dar continuidade no conteúdo da nossa ementa que nós estamos seguindo. Nós vamos agora aqui dar uma breve revisada nos conceitos que nós já trabalhamos, que são conceitos de carga elétrica, campo elétrico, a força elétrica, ok? Então já abra seu caderno, já pegue a sua caneta para fazer anotações, que hoje vai ser uma aula muito completa. Tá bom? Vamos lá então. Então, o que nós já vimos até o momento, né? O que nós já vimos de conteúdo sobre esse conteúdo em específico que vamos trabalhar hoje? Nós já vimos algumas coisas em sala de aula, vamos aqui revisar. E aí, qualquer coisa vocês escrevam para a gente retomar em sala de aula. Nós vimos o conceito inicial de carga elétrica. Carga elétrica está contextualizada em que situação? Está contextualizada aqui no átomo, né, moçada? Então esse daqui é o nosso famoso o quê? O nosso famoso átomo. O átomo, ele é a menor estrutura, de acordo com os livros, né? Menor estrutura da matéria. Então esse aqui é o nosso átomo. Que nós sabemos que dentro das partículas existem outras partículas menores ainda, né? Mas esse daqui é o átomo que é composto pelo núcleo e pelos elétrons que ficam em volta do núcleo. Beleza. Então, as partículas, as cargas elétricas estão contextualizadas no exemplo do átomo, tá bom? E nós vimos que cada carga elétrica, seja ela negativa ou positiva, produz em torno de si uma região de influência chamada campo elétrico, simbolizado por essa letra E. No caso das cargas negativas, esse campo elétrico ele recebe uma representação de linhas que estão entrando na carga aqui, né? Então essas são as linhas de campo elétrico de carga negativa. E já as linhas de carga positiva são, por exemplo, linhas que saem. Linhas que saem. Por isso que na representação das cargas, dos campos elétricos das cargas negativas, você tem o sinal menos aqui, para indicar, né, o sentido contrário da orientação do campo, no que diz respeito, por exemplo, em comparação com a orientação do campo das cargas positivas. Então, para diferenciar um campo do outro, se atribui essa diferença de sinal, tá bom? Então nós vimos isso em nossas aulas, nós vimos que uma carga interage com a outra através do campo elétrico. Beleza. E o que mais que nós vimos então? Como que foi a descoberta da carga elétrica, assim, como que se descobriu o valor, né, da carga dos elétrons. Por quê? O valor da carga de um elétron, qual que é? Vamos escrever aqui. O valor de carga de um elétron é... O valor de carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, em homenagem ao físico francês Coulomb, tá? Então, como que se chegou nesse valor? Como que se descobriu isso? Vamos ver isso agora. Bom, tudo começou com o experimento de Millikan. Quem quiser pesquisar, quem quiser aprender mais, né, que eu recomendo vocês terem essa curiosidade, começou com o experimento de Millikan, tá? Esse experimento, vou explicar aqui para vocês brevemente, ele é simples de entender, mas requer um pouco de atenção, né? Então esse aqui é o experimento de Millikan. Deixa eu ver como que faz aqui para aumentar isso aqui. Ah, não tem como não, né? Então você tem gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo elas são borrifadas dentro de um cilindro aqui, né? E passam por uma placa furada e aí elas caem aqui e são ionizadas. O que acontece então em seguida? Elas estão caindo por ação da gravidade, ok? Mas quando você liga essas duas placas numa bateria, polarizando, então, forma-se entre essas placas um campo elétrico. Um campo elétrico.
Logo, essas partículas elas começam a parar de cair e ficam meio que paradas no ar, porque está existindo um equilíbrio de forças. Então você tem de um lado, né, então você tem aqui a partícula e você tem aqui a força da gravidade puxando a partícula para baixo, né, que é a famosa força-peso. Mas devido a existência, aí ela para no ar. Se ela parou no ar, é porque existe uma contraforça, né? Existe uma força para cima, que é a força elétrica. Força elétrica. Então essas forças elas estão em equilíbrio. Logo, o objeto, a partícula, a gotícula de óleo fica suspensa no ar. E aí, conhecendo um pouco, né, as estruturas da partícula, ou seja, o raio dela, você teria como calcular então qual que era a carga total aqui dessa partícula que está suspensa no ar, né? Porque a força elétrica é igual a carga vezes o campo e a força peso é massa vezes gravidade. Se você igualar essas duas forças, tu vai então, o que tem que saber aqui? Tu tem que saber a massa dessa gotícula, né? E cada gotícula tem uma massa diferente. Aí ele fez todo um estudo, tudo, e chegou o quê? Que todas as cargas calculadas para as gotículas eram múltiplos desse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, logo, esse valor aqui, ele era o menor valor verificado de carga, né? Todos os outros valores eram múltiplos desse valor aqui. O que isso significa? Significa que as outras partículas tinham valores ou era 1,6 vezes 10 a menos 19, ou era, por exemplo, 3,2, né? 3,2 vezes 10, né? Ou 3 vezes mais, né? 4,8. Aí ele percebeu que esses valores que eram medidos de carga elétrica das gotículas eram múltiplos desse menor valor aqui. Então logo se colocou, né? Se estipulou que esse aqui é o valor elementar. É o valor elementar. Ou seja, é o menor valor de carga observado, logo é a carga do elétron, que é representado pela letra E, né? Ou você pode representar também porque então são representações QE, né? Então são representações da carga do elétron que por convenção é negativo. Beleza? Muito bem. Então foi daqui desse experimento de Millikan. Quem quiser depois aprofundar, né, eu compartilhei o vídeo lá no grupo explicando sobre esse experimento, uns vídeos bem ilustrativos que compensam verificar, tá? Então esse é o valor de carga do elétron. É o valor verificado através dessas observações dessas gotículas que ficavam suspensas no ar em equilíbrio, né, a força-peso com a força elétrica. E aí, então esse é o valor. E a unidade de carga elétrica é o Coulomb, né? Representado aí o C maiúsculo, Coulomb. Fechou? Muito bem. Então, nós vimos também os fatores que interferem na interação entre as cargas. Quais são esses fatores? Primeiro, a quantidade de cargas. Se você tem uma quantidade de cargas, vai ter, por exemplo, vamos supor, uma partícula de elétron e uma partícula de próton. Em torno deles tem uma região aí de campo elétrico, né? Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui no programinha. Está gravando. Então você tem uma região de campo elétrico, beleza. Se você aumentar a quantidade de carga, ó, repare nessa setinha preta. O que significa essa setinha preta? Significa a força existindo entre essas duas partículas. É uma força de atração, uma vez que o sinal dessas partículas são opostos. Se nós aumentarmos as cargas aqui, aumentando o número de partículas, veja como que o campo ele se modifica e a força também. Então logo nós podemos dizer que a força elétrica, né, que está existindo aqui entre as partículas, essa força que é igual para esses dois conjuntos de partículas, ela é proporcional à quantidade de partículas que existe, né? Então esse campo elétrico que está existindo em torno, ele fica mais denso, ele fica mais intenso também, conforme a quantidade de cargas que está aqui. Então nós representamos geralmente aqui, essa aqui é a carga Q1 e aqui é a carga Q2, só para diferenciar, né? Muito bem, beleza? Então, tá aí.
O que mais que nós podemos verificar? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá, é aqui que eu vejo, beleza. Então, o que mais que nós podemos verificar? Além da quantidade de cargas, o que mais que interfere na interação entre dessas partículas? Por exemplo, nós temos a distância entre as cargas. Se nós aumentarmos a distância entre essas cargas, olha só o valor da força, como que ela diminui. Então, o valor da força elétrica, o valor da força que existe entre as cargas, ela é inversamente proporcional à distância. O que isso significa? Conforme eu aumento a distância, eu diminuo a força, tá? Então, se eu aumentar a distância, né? E aqui a gente representa a distância como sendo a letra D, né? D de dado. E aí nós temos então aqui a letra D. E se eu aumentar essa distância, o que acontece com a força? A força diminui, ok? A força diminui. Então a força, então se você aumenta a distância, você diminui a força. Muito bem. Então nós vimos dois fatores, a quantidade de cargas e a distância. E tem um terceiro fator, que é o meio. Aqui, ó, se você trocar o meio onde as partículas estão, vamos supor que as partículas estão aqui suspensas no ar. E agora nós temos aqui que elas estão imersas na água. Veja como que a força diminui. Cadê? Ó, a força diminuiu. Tá vendo? Ó a setinha diminuindo. A força é uma grandeza vetorial, né? Então veja que na água, por exemplo, a força ela vai diminuir 80 vezes do que ela estava no ar. Ok? Essa força diminuiu por conta da influência da água. Essa influência da água recebe o nome de permissividade elétrica ou permeabilidade elétrica, tá? Então esse é o valor essa é a influência do meio. Você poderia colocar as partículas dentro do vidro, dentro do plástico. Então cada meio onde elas estão vai influenciar nessa interação aqui. O meio onde não existe quase que influência é o vácuo, né? Então o vácuo ele não interfere. E o ar. O ar e o vácuo eles meio que têm a mesma capacidade de transmitir essa força, né? Essa informação. Muito bem. Então, aqui nós temos a lei de Coulomb, a famosa lei de Coulomb. Se você quiser calcular qual que é a força que existe, né? Como calcular essa força de interação entre as cargas, você tem que saber três coisas, né? O K, que é o quê? Quantifica a intensidade da interação elétrica. Então, qual que é a intensidade da interação elétrica devido ao meio? Então, esse K aqui, ele depende do quê? Do meio, onde as partículas estão. Então, o K, por exemplo, no vácuo, é chamado de K0, né? O K no vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então essa é a unidade padrão para o vácuo, ok? Para o vácuo. Ou também aproximadamente para o ar. O Q1 e Q2 são os valores das cargas aqui, ó. Então você tem o Q1 e você tem aqui o Q2. Q2, né? Tá na frente aqui o bichinho. Então você tem o Q2 aí. São os valores das cargas envolvidas. E a distância é o que? A distância é todo esse percurso aqui, ó. É a distância, todo o percurso, né? Toda a linha reta que separa as cargas. Muito bem. Então, através dessa fórmula, nós podemos calcular a força que existe entre essas duas partículas aí. Tá bom? Muito bem. Então essa é a lei de Coulomb. É a lei da força entre as cargas. Vamos fazer alguns exemplos só para termos em mente o que significa isso. Duas cargas pontiformes. O que significa pontiformes? Duas cargas pontuais, né? Só um pontinho assim no espaço. Então duas cargas pontiformes. Aí dá o valor das cargas ali, né? Q1 e Q2.
estão separadas por uma distância de 0,6 metros do vácuo. A gente fez esse exercício em sala, não foi? Vamos representar então aqui. Você tem aqui uma carga, elas são positivas, então vou fazer de azulzinho só para manter aqui. Uma vale 2, tá aqui. E a outra maiorzinha vale 3. Vou colocar aqui. Bom, pessoal, aí o que acontece? Existe uma força aqui, né? Essa força vai ser voltada para dentro ou para fora, ou seja, uma força de atração ou uma força de repulsão. Aí você tem que analisar o que? O sinal das cargas. Se são sinais iguais, independente de ser negativo, negativo ou positivo, positivo, vai ser uma força de repulsão. Então você tem uma força para fora aqui, ó, né? Uma força para fora. Então tem aqui uma força para fora e aqui outra força para fora. E aí a gente quer saber o que? A gente quer calcular qual que é o valor dessa força. Quanto que vale essa força? Né? Essa força que nós queremos calcular. Ok? E a mesma força que a outra partícula também vai estar sentindo, né? E ele deu a distância. Qual que é a distância aqui? A distância entre essas duas partículas vale 0,6 metros. Então ele deu a distância. Distância igual 0,6 metros. Ele falou que está no vácuo. Se as partículas estão no vácuo, você já sabe que a constante de permissividade, a constante elétrica do meio, né? A constante elétrica vai valer aí 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Muito bem. Agora vamos então colocar aqui a expressão, né, e os dados. Então a força, pela lei de Coulomb, é o quê? Uma razão. K vezes Q1 vezes Q2, né? O que é o Q1? Q1 está aqui. E esse aqui é o Q2. Dividido pela distância ao quadrado. Aqui, pessoal, é só colocar os dados agora, né? Então, como seria? O K está aqui. 9 vezes 10 a nona. Vezes. As unidades já estão coerentes, então vou escrever os números. Aqui é 2 vezes 10 a menos 6. Vezes 3 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, 0,6 metros ao quadrado. Fazendo isso daí, aí vem a continha, né? Vamos lá. Vamos fazer na mão aqui então, pelo menos uma vez. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54, né? Agora vamos multiplicar os expoentes. 10 elevado a nona, 10 elevado a sexta, negativo, e 10 elevado a sexta, negativo. Ó, bases iguais, somos expoentes. Então isso aqui fica 10 elevado a 9, menos 6, menos 6. E aqui 0,6 ao quadrado, 0,36, né? Tá aí. Fechou? Então isso vai ficar o quê? 54 vezes 10 elevado a 9 menos 12, né? 12 menos 9 vai ser o quê? 9, 10, 11, 12. Então fica menos 3 aqui, né? E aí 0,36 tem como a gente fazer aqui uma divisão aqui, ó. Fica 36 vezes 10 a menos 2, né? Então vamos fazer aqui, ó. 36 vezes 10 a menos 2. Escrevendo esse número em notação científica. Agora, vamos lá. Dividindo os números aqui, vai ficar 54 dividido por 36, que é igual... 54 por 36, se a gente for fazer, ó, 1, 36... Aí sobra o que aqui, né? 36 mais 20 são 56, então, como é 54, 18. Aí aqui não vai dar, vírgula, e vai dar 5, né? 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 3, 15, 18. 1,5.
Então essa divisão aqui deu 1,5, ó. E aqui, como nós temos bases iguais, subtrai os expoentes. Então fica 1,5 vezes 10 menos 3 menos 2. Ou seja, 1,5 vezes 10 menos 3 mais 2. Ou seja, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Porque nós estamos calculando o quê? Força. Ou seja, 0,15 newton. Então esse é o valor da força que as partículas estão o quê? Sentindo, né? Olha só, interessante. Para você mensurar, pessoal, para você ter ideia do quanto que isso significa, vamos lembrar que 10 newtons, né? 10 newtons equivale ao quê? Você segurar um objeto de 1 kg, né? Então vamos pôr um saco de feijão de 1 kg. Para você equilibrar ele na mão, você faz uma força aí para cima de 10 newtons. Ou, se você preferir, o celular, ele tem aproximadamente, vamos supor, 100 gramas, né? Então você faz uma força para equilibrar esse celular de 1 newton, ok? Então, 0,15 newtons seria aí mais ou menos 15 gramas, né? É você segurar um objetozinho de 15 gramas, né? Aí você vai saber mais ou menos quanto que significa em intensidade 0,15 newtons de força. É você segurar um tabletzinho de chocolate, mais ou menos, né? Esse é o valor da força que essas partículas sentem nesses valores aqui que nós colocamos no exercício. Muito bem? Tira o print aí se você quiser. Vamos passar para o próximo slide. A força elétrica, aí que tem mais exercícios de força elétrica, eu não vou fazer para não ficar enfadonho aqui, né? Eu resolvi apenas um para calcular a força, mas aí tem como vocês aprofundarem melhor aqui, tá? Eu achei interessante essa parte, esse exercício aqui, ó. Se a força entre as duas cargas é repulsiva, o que podemos concluir sobre os sinais das cargas envolvidas? Nós fizemos em sala, quer dizer que o sinal dessas cargas tem sinais o quê? Iguais, não é mesmo? Então tem sinais iguais, porque a força é o quê? Repulsiva. Muito bem. Se a distância entre as duas cargas for reduzida pela metade, como que vai ser a nova força entre elas? Nós fizemos isso, não foi? Então se você tem aqui duas partículas, vamos supor duas partículas iguais. Tá aqui, duas partículas. Essas partículas estão com uma certa distância, né? Uma certa distância uma da outra. E aí a gente vai agora reduzir a distância pela metade. E a pergunta é, o que vai acontecer com a força entre as partículas aí? Vai aumentar? Vai diminuir? Nós fizemos isso em sala, mas para quem se perdeu, vamos lá. Então você tem aqui, ó, no caso, como são partículas de mesmo sinal que a gente fez, vamos fazer então que a força é entre positivo e positivo. Então a força vai ser repulsiva, né? Vai ser aqui para fora. Repulsiva. E aí, quando você diminui a distância, né? Então você, com uma certa distância aqui do problema, então vamos colocar uma distância D. E agora você tem uma distância D sobre 2, que é a metade, né? O que vai acontecer com a força? Vai aumentar? Vai diminuir? Essa força ela vai aumentar. Porque nós vimos que a força entre as partículas ela é inversamente proporcional à distância. Se você diminui a distância, você aumenta a força entre as partículas. Muito bem. Então, mas vamos ver qual que vai ser o cálculo disso, né? Então você tem aqui a força, vamos colocar aqui força F1 e aqui a força F2, tá? Força F1 e a força F2. O cálculo da força F1 é o que? É o K vezes o produto das cargas, né? Como vamos colocar duas cargas de mesmo valor. Então K, Q vezes Q, que vai ser Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, né? Então isso daqui é o que? O K
Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Muito bem, nenhum problema até aqui, né? Apenas a aplicação da lei de Coulomb, normal, a gente acabou de ver. Nesse caso, aqui, ó, também vai ser K vezes as cargas, né? Como elas são iguais, Q e Q. Opa, peraí, apertei um botãozinho. Aí, Q. Então, como são cargas iguais, o produto vai ser Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, mas nesse caso a distância é D sobre 2. Então, F2 é o quê? F2 é K vezes Q ao quadrado. Aí, o ao quadrado aqui vai elevar o D e vai elevar o 2 também, né? Então, fica D ao quadrado sobre 4. Como nós temos uma divisão aqui de fração, como assim uma divisão de fração? Você tem o K, aí você tem aqui, ó, o Q ao quadrado está dividido por 1 e o D ao quadrado dividindo por 4. Então, você conserva a primeira fração e inverte a segunda, né? Isso fica K Q ao quadrado vezes 4 sobre D ao quadrado, que é igual ao quê? K, só invertendo aqui agora, né, para ficar bonitinho. O 4 aqui, ele pode sair para fora, né, porque multiplicação você pode inverter a ordem que não tem problema. Só para mostrar que, então, F2 é igual a 4 vezes K, que é ao quadrado sobre D ao quadrado. O que que isso significa? Esse daqui não é o nosso F1, lá em cima? Aqui é o nosso F1, K que é ao quadrado sobre D ao quadrado. Então tá aqui, ó, F1. Ou seja, F2 é igual a 4 vezes o F1. Então, essa força aqui, ela aumentou em quantas vezes? 4 vezes, né? Se você diminui a distância pela metade, você aumenta a força em 4 vezes, né? Interessante, né? Tira o print, copia, se não copiou em sala. Vamos passar. Próximo. Agora, eu vou encerrar essa aula, tá? E aí a gente continua depois com a lei de Gauss. Beleza? Então, pessoal, era isso. A aula de hoje. Qualquer dúvida, me inscrevam, me procurem. Tamo junto e bons estudos.